Você se casaria com um estranho por desespero? E se um homem poderoso batesse à sua porta com uma proposta maluca? Finja ser minha esposa e mãe do meu filho por 24 horas, valendo milhões? Você aceitaria se estivesse sem dinheiro, sem teto e com um filho faminto no colo? Essa não é só uma história de um contrato. É sobre como o amor mais improvável nasce nas horas mais inesperadas. E como uma mentira pode se transformar no lar que alguém esperou a vida inteira. Curta, se você acredita que o destino pode mudar em um dia. Comente, você aceitaria um contrato assim para salvar seu filho? Compartilhe essa história com quem ama finais inesperados. Inscreva-se e ative o sininho. Toda semana, uma história que vai mexer com seu coração. Arthur Henrique Montanari observava a cidade de São Paulo se estender infinitamente através da janela panorâmica do seu escritório no 47º andar. Aos 42 anos, comandava um império corporativo que movia bilhões, mas naquele momento sentia-se menor do que qualquer mendigo nas ruas lá embaixo. O telefone vibrava insistentemente na mesa de mogno importado, e ele sabia exatamente quem estava do outro lado da linha. Senhor Montanari, preciso falar com o senhor urgentemente. A voz trêmula da secretária Helena cortou o silêncio sepulcral do ambiente. O doutor Cavalcanti está na linha 1. Diz que é sobre o testamento do seu avô. Arthur fechou os olhos e respirou fundo. 3 meses haviam se passado desde que Giuseppe Montanari, o patriarca da família, fechara os olhos para sempre naquela cama de hospital, levando consigo décadas de sabedoria e uma fortuna incalculável. Durante todo esse tempo, Arthur esperara ansiosamente pela leitura do testamento, certo de que herdaria tudo. Afinal, era o único neto-homem, o sucessor natural de uma dinastia construída com suor e sangue italiano. Passe a ligação, murmurou, ajeitando a gravata de seda italiana que custava mais do que o salário mensal de muitas famílias. Arthur, meu filho, a voz grave do advogado familiar ecoou pelo viva voz. Preciso que venha ao escritório imediatamente. Complicações no testamento do seu avô. O coração de Arthur despencou como um elevador em queda livre. Que tipo de complicações, Dr. Cavalcanti? Meu avô sempre deixou claro que eu seria o herdeiro. Isso é verdade. Mas existe uma cláusula muito específica que precisa ser cumprida. Venha agora, por favor. Tempo é essencial. A ligação se encerrou, deixando Arthur encarando o aparelho como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Há 30 anos, construía sua vida em torno da empresa familiar, sacrificando relacionamentos, amizades, momentos de felicidade genuína. Tudo pela promessa de que um dia comandaria sozinho aquele império. E agora, complicações. 1 hora depois, Arthur se encontrava sentado na poltrona de couro da sala do Dr. Cavalcanti, um homem de 70 anos, cujos cabelos brancos e rugas profundas contavam histórias de décadas, servindo a família Montanari. O ambiente cheirava a livros antigos e segredos guardados por gerações. Seu avô era um homem de valores muito tradicionais, Arthur, começou o advogado, ajustando os óculos enquanto folheava um documento extenso. Ele acreditava que um homem só se torna completo quando constrói uma família. Por isso deixou uma cláusula muito clara no testamento. Arthur inclinou-se para a frente, os músculos do pescoço tensos como cordas de violino. Que cláusula? Para herdar integralmente a Montanari Corporações e todos os bens da família, você deve estar legalmente casado e ter pelo menos um filho sob sua guarda legal. Isso deve ser comprovado até amanhã, às 18 horas. O mundo pareceu parar. Arthur sentiu o sangue drenar completamente do seu rosto, deixando-o pálido como mármore. Amanhã? Doutor, isso é impossível.
Eu sou solteiro há anos, não tenho sequer uma namorada séria. Eu sei, meu filho. Tentei argumentar com seu avô quando ele redigiu isso, mas Giuseppe era inflexível. Ele dizia que você precisava aprender o valor da família, que o dinheiro sem amor não vale nada. Arthur levantou-se bruscamente, caminhando até a janela como um leão enjaulado. E se eu não conseguir cumprir essa condição absurda? O advogado suspirou pesadamente. Tudo passa para seu primo Marcelo. A empresa, as propriedades, as contas bancárias, os investimentos. Ele se casou ano passado e já tem um filho. Marcelo. O nome ecoou na mente de Arthur como um tiro. Seu primo sempre fora o oposto dele. Charmoso, onde Arthur era reservado, sociável, onde Arthur era recluso, manipulador, onde Arthur era direto. Durante anos, Marcelo fizera comentários venenosos sobre como Arthur estava desperdiçando a vida sendo solteiro, como se soubesse exatamente dessa cláusula. Ele sabia, Arthur murmurou mais para si mesmo do que para o advogado. Marcelo sempre soube dessa condição. Suspeito que sim. Seu avô pode ter comentado algo com ele, esperando que isso o motivasse também a se estabelecer. Arthur voltou para a poltrona, a mente trabalhando ferozmente. 48 horas para encontrar uma esposa e um filho. Era matematicamente impossível. Mesmo que conseguisse convencer alguma mulher a se casar com ele por dinheiro, onde encontraria uma criança? Não podia simplesmente comprar um filho como se fosse uma mercadoria. Existe alguma brecha legal? Alguma forma de contestar isso? Infelizmente não. O testamento foi redigido por mim mesmo, seguindo todas as normas legais. É inquestionável. Arthur afundou na poltrona, sentindo o peso de toda uma vida de dedicação desmoronando sobre seus ombros. Trabalhou 16 horas por dia durante décadas, abriu mão de namoros sérios porque atrapalhavam o foco, perdeu a conta de quantas férias cancelou por causa de reuniões importantes. E agora descobria que tudo isso poderia ter sido em vão, por causa de uma cláusula que parecia saída de um conto de fadas medieval. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente, a voz rouca de emoção contida. Tempo é exatamente o que não temos, Arthur. São apenas 24 horas. Arthur saiu do escritório como um homem em transe. Nas ruas movimentadas de São Paulo, observou casais caminhando de mãos dadas, famílias inteiras aproveitando a tarde de sábado, crianças correndo e rindo sem se preocupar com heranças ou cláusulas testamentárias. Por um momento, invejou profundamente aquelas pessoas comuns que construíram suas vidas baseadas em amor genuíno, não em obrigações legais. Voltou para o escritório, mesmo sendo final de semana, o único lugar onde conseguia pensar com clareza. O prédio estava quase vazio, apenas alguns seguranças e funcionários da limpeza. Sentou-se em sua cadeira presidencial e olhou novamente para a cidade lá embaixo. Mas agora ela parecia diferente. Não era mais o reino que ele comandava, mas sim um labirinto impossível onde precisava encontrar uma família em menos de um dia. Pegou o celular e começou a rolar a lista de contatos. Centenas de números, mas nenhum de uma mulher com quem tivesse um relacionamento significativo. Algumas ex-namoradas que terminaram frustradas com sua dedicação exclusiva ao trabalho, colegas de negócios, parceiros comerciais. Mas nenhuma que aceitaria se casar com ele do nada, muito menos trazer uma criança para essa equação maluca. A ironia era cruel. Giuseppe Montanari, o homem que o criou para ser um guerreiro nos negócios, agora o obrigava a encontrar algo que nunca aprendera a valorizar: uma família de verdade. E Arthur tinha exatamente 23 horas e 47 minutos para descobrir como transformar uma vida inteira de solidão em um lar completo. Arthur passou a madrugada inteira em claro, circulando pelo apartamento duplex como um fantasma atormentado. A cada hora que passava, sentia o nó no estômago apertar mais.
Às 7 da manhã de domingo, decidiu ir para o escritório novamente. Pelo menos lá conseguia manter a ilusão de controle sobre alguma coisa em sua vida. O estacionamento subterrâneo do prédio corporativo estava praticamente vazio. Apenas alguns carros de executivos workahólicos como ele. Arthur estacionou sua BMW preta e caminhou em direção aos elevadores, quando um som estranho chamou sua atenção. Vozes alteradas ecoavam pelas paredes de concreto, vindas da área de serviço próxima à saída de emergência. "Por favor, senhor, só deixe eu vender aqui por mais alguns minutos." Uma voz feminina suplicava, carregada de desespero mal disfarçado. "Meu filho está com fome. Preciso de apenas alguns reais." "Já falei que não pode ficar aqui. Isso é propriedade privada." A voz grossa do segurança cortou o ar como uma navalha. "Se não sair agora, vou chamar a polícia." Arthur deveria ter seguido direto para o elevador. Em 3 décadas de vida corporativa, aprendera a ignorar os problemas dos outros, focando apenas nos seus próprios objetivos. Mas algo naquela voz o fez hesitar, uma vulnerabilidade autêntica que contrastava brutalmente com sua própria situação desesperadora. Caminhou na direção das vozes e deparou-se com uma cena que o atingiu como um soco no estômago. Uma mulher de aproximadamente 30 anos estava ajoelhada no chão frio, recolhendo docinhos espalhados de uma caixa de papelão amassada. Seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo simples e ela usava uma blusa branca já amarelada pelo tempo e uma saia jeans desbotada. Ao seu lado, um menino de uns 4 anos se agarrava à perna da mãe, os olhos enormes e assustados fixos no segurança corpulento. "Mamãe, estou com medo", o garotinho murmurou, e Arthur sentiu algo se contorcer dentro do peito. A mulher, Helena, Arthur descobriria mais tarde, levantou-se devagar, equilibrando a caixa danificada numa das mãos, enquanto puxava o filho para perto com a outra. Havia uma dignidade ferida em seus gestos, uma beleza simples que não precisava de maquiagem ou roupas caras para brilhar. Mas eram seus olhos que hipnotizaram Arthur completamente. Olhos castanhos, profundos, cheios de uma dor que ele reconheceu instantaneamente. "Vamos embora, Miguel", ela disse ao menino, a voz embargada. "Mamãe vai encontrar outro lugar." O segurança, um homem de uns 50 anos com barriga proeminente e ar de quem gostava de exercer o pouco poder que tinha, deu um passo ameaçador na direção deles. "E que seja longe daqui. Não quero ver vocês dois rondando novamente." Algo explodiu dentro de Arthur. Talvez fosse a injustiça da cena. Talvez a lembrança súbita de sua própria infância pobre antes do avô Giuseppe enriquecer a família. Ou talvez simplesmente o reconhecimento de que estava diante de uma mãe desesperada. Exatamente o que ele precisava para resolver seu próprio problema impossível. "Com licença", Arthur interrompeu, caminhando com passos firmes em direção ao grupo. Sua presença imediata mudou toda a dinâmica da situação. O terno italiano de 3.000 reais, os sapatos de couro legítimo, o relógio Rolex que valia mais que um carro popular. Tudo isso criava uma aura de autoridade que o segurança reconheceu instantaneamente. "Senhor Montanari", o homem gaguejou, subitamente subserviente. "Não sabia que o senhor estava aqui. Estava apenas humilhando uma mãe e uma criança." Arthur cortou, a voz gelada. "No meu prédio." Helena ergueu os olhos surpresa, encarando aquele homem alto e imponente que aparecera do nada para defendê-la. Havia algo em sua postura que emanava poder genuíno, diferente da arrogância vazia do segurança. Mas também havia algo mais, uma tristeza profunda que ela reconheceu porque carregava uma similar dentro de si. "Senhor, por favor, não queremos confusão", Helena disse rapidamente, puxando Miguel para mais perto. Já estávamos saindo mesmo. Arthur olhou diretamente para ela e por um momento o mundo pareceu parar.
Viu uma mulher que claramente lutava sozinha, que vendia doces na rua para sustentar o filho, que mantinha a cabeça erguida, apesar das circunstâncias adversas. Viu uma mãe de verdade, não uma atriz contratada ou uma interesseira atrás de dinheiro, mas alguém que entenderia o valor real de uma família. E mais importante, viu uma solução para seu problema impossível. "Qual é seu nome?" perguntou gentilmente, ignorando completamente o segurança que observava a cena boquiaberto. "Helena", ela respondeu hesitante. "Helena Santos. E este é meu filho, Miguel." "Miguel", Arthur repetiu, agachando-se para ficar na altura do menino. "Quantos anos você tem, campeão?" O garotinho se escondeu atrás da mãe, mas sussurrou timidamente: "4." Arthur sorriu, e foi um sorriso genuíno, talvez o primeiro em anos. "Eu me chamo Arthur, e vocês dois parecem exatamente com quem eu estava procurando." Helena franziu a testa confusa. "Como assim?" Arthur levantou-se, olhando diretamente nos olhos dela. "Preciso conversar com vocês. É sobre uma oportunidade que pode mudar completamente a vida de vocês. E talvez a minha também." "Senhor, não sei do que está falando, mas R$ 1.000. Arthur interrompeu suavemente. "Só para me ouvir por 1 hora, sem compromisso, sem obrigação. Apenas uma conversa." Helena sentiu as pernas bambearem. R$ 1.000 era mais do que conseguia ganhar em um mês inteiro vendendo doces nas ruas. Era dinheiro suficiente para pagar o aluguel atrasado, comprar comida de verdade para Miguel, talvez até conseguir um tempinho para procurar um emprego melhor. "Uma conversa sobre o quê?" perguntou, a voz mal saindo da garganta. Arthur olhou para Miguel, depois de volta para ela. "Sobre como você e seu filho podem me ajudar a salvar tudo que construí na vida. E como eu posso dar a vocês tudo que merecem." O segurança continuava ali parado, completamente perdido, sem entender o que estava acontecendo. Arthur virou-se para ele com uma expressão que poderia congelar o inferno. "Você está dispensado, e se eu souber que tratou mal alguma outra pessoa neste prédio, estará procurando emprego na segunda-feira." O homem saiu rapidamente, murmurando desculpas incoerentes. Helena observou toda a cena com uma mistura de admiração e desconfiança. Homens ricos não apareciam do nada para defender vendedoras de doce, muito menos ofereciam quantias absurdas só para conversar. Havia algo por trás disso, alguma pegadinha que ela não estava enxergando. Mas Miguel estava com fome. O aluguel vencera há 1 semana, e havia algo nos olhos daquele homem, uma sinceridade desesperada que espelhava seu próprio desespero. 1 hora. Ela disse finalmente. "E quero o dinheiro adiantado." Arthur sorriu novamente, desta vez com um alívio que não conseguiu disfarçar. "Claro. Vamos ao meu escritório." Enquanto caminhavam em direção ao elevador, Helena carregando sua caixa amassada de doces, Miguel grudado em sua mão, Arthur ajeitando nervosamente a gravata. Nenhum dos três imaginava que aquele encontro casual no estacionamento estava prestes a mudar todas as suas vidas de formas que jamais poderiam ter previsto. O elevador subiu lentamente pelos 47 andares, carregando 3 pessoas desesperadas, que não sabiam que estavam prestes a encontrar exatamente o que cada uma precisava na outra. O escritório de Arthur parecia um mundo completamente diferente para Helena. Pisos de mármore, móveis de madeira nobre, uma vista panorâmica que abrangia toda São Paulo. Miguel correu até a janela de vidro, colando o rostinho contra o vidro com os olhos arregalados de admiração. "Mamãe, olha como é alto!" exclamou o menino, momentaneamente esquecendo a tensão dos últimos minutos. Arthur observou a reação da criança com um sorriso involuntário. Havia algo profundamente tocante na pureza daquele encantamento. Helena, por sua vez, permanecia tensa, ainda segurando a caixa de doces como um escudo protetor contra aquele ambiente intimidador. "Por favor, sentem-se."
Arthur indicou o sofá de couro italiano. Querem algo para beber? Água, refrigerante? Miguel, pode tomar um suco? Helena perguntou cautelosamente ao filho, que acenou vigorosamente com a cabeça. Arthur ligou para a recepção e pediu suco para a criança, café para ele e água para Helena. Enquanto esperavam, um silêncio constrangedor pairou no ar. Helena estudava aquele homem que a trouxera até ali, tentando decifrar suas verdadeiras intenções. Havia algo desesperado em seus olhos, uma urgência que não combinava com toda aquela riqueza ostensiva. Então, Helena começou, ajeitando Miguel ao seu lado no sofá. Sobre o que exatamente o senhor quer conversar que vale R$ 1.000? Arthur respirou fundo, caminhando até a mesa e pegando um envelope grosso. Antes de mais nada, disse, estendendo o envelope para ela. Aqui está o dinheiro que prometi. Conte se quiser. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia 10 notas de R$ 100, mais dinheiro do que ela vira junto em muito tempo. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto contava as cédulas. Agora que já tem o pagamento, Arthur continuou, sentando-se na poltrona em frente ao sofá. Preciso lhe fazer uma proposta que vai soar completamente maluca. Estou ouvindo, Helena murmurou, guardando cuidadosamente o dinheiro na bolsa. Arthur olhou para Miguel, que estava distraído explorando os objetos caros sobre a mesa de centro, depois de volta para Helena. Preciso que você e seu filho finjam ser minha família por 24 horas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Como assim? Fingir? Preciso que se passe por minha esposa e que Miguel seja apresentado como meu filho, apenas por um dia. Amanhã, às 6 da tarde, tudo volta ao normal. Helena sentiu o sangue drenar do rosto. Senhor Arthur, não sei que tipo de pessoa o senhor acha que eu sou, mas não é nada sexual. Arthur interrompeu rapidamente, percebendo o mal-entendido. É puramente profissional, uma questão de herança familiar. Se eu não aparecer casado e com uma família até amanhã às 6 da tarde, perco tudo que construí na vida. Helena levantou-se bruscamente, puxando Miguel para perto. Isso é insanidade. Ninguém casa do nada só por causa de herança. Eu sei como soa, Arthur disse, levantando-se também, as mãos estendidas em gesto pacificador. Mas é exatamente isso que estou propondo. Um casamento civil de emergência hoje mesmo, seguido de uma apresentação formal amanhã. Depois disso, podemos nos divorciar imediatamente. Mamãe, do que vocês estão falando? Miguel perguntou, confuso pela tensão súbita no ambiente. Helena acariciou os cabelos do filho, tentando processar aquela loucura. O senhor está falando sério? Quer que eu me case com um completo estranho? Posso pagar R$ 500.000, Arthur disse sem pestanejar. As pernas de Helena falharam. Ela se deixou cair no sofá, o rosto completamente pálido. R$ 500.000. Era uma quantia que ela jamais veria na vida. Dinheiro suficiente para mudar completamente o futuro de Miguel. 500.000? Ela repetiu, a voz quase inaudível. Além dos 1.000 que já lhe dei. Tudo legal, com contrato assinado. Você recebe metade hoje, metade depois que tudo terminar. Miguel se aproximou da mãe, percebendo sua perturbação. Mamãe, está tudo bem? Helena puxou o filho para o colo, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. R$ 500.000 significava casa própria, educação particular para Miguel, segurança financeira, dignidade. Significava nunca mais ter que se ajoelhar para recolher doces derramados no chão ou suplicar para um segurança arrogante. Mas também significava mentir. Fingir sentimentos que não existiam, envolver seu filho inocente numa farsa. Por que eu? Perguntou finalmente. Por que não contrata uma atriz, alguém preparada para isso? Arthur sentou-se novamente, passando as mãos pelos cabelos. Porque precisa ser real.
Meu primo vai investigar tudo, procurar brechas. Uma atriz seria descoberta imediatamente, mas você é uma mãe de verdade. Miguel é uma criança de verdade. A conexão entre vocês é genuína. E o que exatamente teríamos que fazer? Hoje, nos casaremos no cartório. Vou providenciar toda a documentação necessária. Meus advogados conseguem acelerar qualquer processo. Depois, vocês virão para minha casa, apenas para manter as aparências. Quartos separados, obviamente. Amanhã, vamos juntos ao escritório do advogado para a leitura oficial do testamento. Helena balançou a cabeça, ainda incrédula. E seu primo? Ele vai simplesmente aceitar que você apareceu casado do nada? Vai desconfiar, com certeza. Por isso preciso que você seja convincente, que haja como uma esposa apaixonada, que Miguel me trate como pai, apenas por algumas horas. Papai? Miguel repetiu, olhando curioso para Arthur. Você vai ser meu papai? O coração de Helena se partiu um pouco. Miguel nunca conhecera o pai biológico, que os abandonara quando soube da gravidez. Ver a esperança inocente nos olhos do filho era devastador. É só de brincadeira, amor, ela disse suavemente. Como um teatrinho. Arthur observou a interação entre mãe e filho, sentindo algo se mexer em seu peito. Havia uma ternura ali que ele nunca experimentara, um amor incondicional que contrastava brutalmente com as relações frias e calculistas de sua vida. Posso garantir que Miguel será tratado como um príncipe, ele disse sinceramente. Minha casa tem piscina, videogame, jardim enorme, e depois que tudo terminar além do dinheiro, posso ajudá-la a encontrar um emprego melhor. Helena fechou os olhos, lutando contra lágrimas de desespero e esperança. Sabia que era loucura, que estava arriscando tudo numa jogada impossível. Mas Miguel estava magro demais. Suas roupas estavam ficando pequenas e o dinheiro do aluguel precisava ser pago até terça-feira ou seriam despejados. Eu preciso pensar, murmurou. Helena, Arthur disse gentilmente. Eu sei que não me conhece. Não tem motivos para confiar em mim. Mas olhe nos meus olhos e me diga, você vê alguém que faria mal a você ou ao Miguel? Ela ergueu os olhos e encontrou os dele. Havia desespero ali, sim, mas também uma honestidade crua que a pegou desprevenida. Era um homem no limite, fazendo uma proposta insana porque não tinha outras opções, exatamente como ela. Se eu aceitar, disse lentamente, quero o contrato por escrito, com todas as cláusulas, prazos, valores, e quero uma garantia de que, se algo der errado, Miguel e eu estaremos protegidos. Arthur assentiu vigorosamente. Claro, meu advogado pode redigir tudo agora mesmo. Helena olhou para Miguel, que brincava distraidamente com um peso de papel de cristal. Seu menino merecia tanto mais do que ela conseguia oferecer. Merecia brinquedos, roupas novas, comida farta, um futuro brilhante. 500.000 reais, ela repetiu, como se precisasse ouvir novamente para acreditar. 500.000, Arthur confirmou, mais todo o suporte necessário durante o processo. Helena respirou fundo, sabendo que estava prestes a tomar a decisão mais louca de sua vida. Mas talvez fosse exatamente o tipo de loucura que sua vida precisava. Está bem, disse finalmente, a voz firme apesar do coração disparado. Eu aceito. Arthur fechou os olhos por um momento, sentindo um alívio tão intenso que quase o derrubou. Obrigado, murmurou. Você não faz ideia do quanto isso significa. Helena apenas esperava não estar cometendo o maior erro de sua vida. O cartório de registro civil parecia um cenário surreal naquela tarde de domingo. Arthur conseguira mobilizar sua equipe de advogados para acelerar toda a documentação necessária e, às 5 da tarde, Helena Santos oficialmente se tornara Helena Montanari. O casamento civil durou apenas 15 minutos, sem flores, sem festa, sem convidados.
Apenas 2 testemunhas pagas e um juiz de paz, que não fez perguntas sobre a pressa incomum. Miguel observava tudo com curiosidade infantil, sem compreender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que era algo importante pelo nervosismo da mãe. Ele usava uma roupa nova que Arthur comprara numa loja cara no caminho. Calça social, camisa branca e sapatos de couro que o faziam se sentir como um homem grande. "Agora vocês são marido e mulher", declarou o juiz, fechando o livro de registros. "Parabéns." Helena olhou para a aliança simples, mas elegante, que agora decorava seu dedo anelar. Era estranho como aquele pequeno círculo de ouro mudava completamente sua identidade no papel. Pela primeira vez em anos, não era mais Helena Santos, a mãe solteira que lutava sozinha. Era Helena Montanari, esposa de um dos homens mais ricos de São Paulo. Mesmo que fosse apenas uma farsa. "Vamos para casa", Arthur disse suavemente, oferecendo o braço para ela de forma cavalheiresca. "Precisamos nos acostumar a agir como um casal antes de amanhã." A mansão dos Montanari, no Jardim Europa, era ainda mais impressionante do que Helena imaginara. 3 andares, jardins meticulosamente cuidados, piscina olímpica e uma arquitetura que misturava classicismo europeu com modernidade brasileira. Miguel correu pelo gramado, como uma criança que nunca vira tanto espaço livre, seus gritos de alegria ecoando pelo ar. "Meu Deus!" Helena murmurou, observando o filho explorar aquele paraíso. Ele nunca teve um quintal para brincar. Arthur observou Miguel tentando escalar uma árvore, o rosto iluminado de pura felicidade. "Ele pode usar tudo isso à vontade. A piscina tem aquecimento, há brinquedos no sótão que pertenceram ao meu primo quando era criança." "Não precisa fazer tanto", Helena disse, subitamente constrangida. "Lembra que isso é temporário." "Eu sei", Arthur respondeu, mas havia algo em sua voz que sugeria que ele próprio estava se esquecendo disso. A empregada doméstica, Dona Conceição, uma senhora de 60 anos, que trabalhava para a família há décadas, preparara um jantar especial para receber a nova família. A mesa de jantar formal, que normalmente permanecia vazia, estava posta com a porcelana fina e as taças de cristal. "Dona Helena", disse Conceição com um sorriso caloroso, "que alegria conhecer a esposa do senhor Arthur. E este príncipe deve ser o Miguel." Miguel se escondeu atrás da mãe, intimidado pela grandiosidade do ambiente. Era uma criança acostumada a apartamentos pequenos e mesas de plástico, não a salões enormes com lustres de cristal. "Venha, campeão", Arthur disse, agachando-se na altura do menino. "Que tal se você se sentar aqui do meu lado? Posso te contar histórias sobre esta casa." Algo mágico aconteceu quando Miguel hesitantemente aceitou a mão estendida de Arthur. A criança, sedenta por atenção masculina que nunca recebera, grudou imediatamente naquele homem que o tratava com gentileza genuína. Durante o jantar, Arthur contou histórias sobre sua infância na mansão, fez o menino rir com imitações engraçadas e até cortou sua carne quando Helena estava distraída. "Você é engraçado", Miguel disse entre risadas, enquanto Arthur imitava um pinguim tentando comer macarrão. "Posso te chamar de papai?" O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções complexas. Helena sentiu o coração acelerar. Era exatamente o que precisavam para convencer o advogado no dia seguinte, mas também era perigosamente real. Arthur, por sua vez, sentiu algo se partir dentro do peito. "Claro que pode", respondeu com a voz ligeiramente embargada. "Seria uma honra." "Papai Arthur!" Miguel exclamou batendo palmas. "Mamãe, agora eu tenho um papai." Helena forçou um sorriso, mas seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou disfarçar. Ver a felicidade transbordante do filho era simultaneamente a coisa mais linda e mais dolorosa do mundo, porque sabia que aquilo terminaria amanhã, e Miguel voltaria a ser apenas uma criança sem pai.
Após o jantar, Arthur insistiu em dar banho em Miguel e colocá-lo para dormir. Helena observou da porta do quarto infantil, um espaço que Arthur mandara improvisar rapidamente com cama nova, brinquedos e decoração de super-heróis, enquanto ele lia uma história para o menino. Era uma vez um príncipe que vivia sozinho num castelo muito grande. Arthur lia, modificando o conto clássico. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas sentia que algo importante estava faltando. O que estava faltando, papai? Miguel perguntou sonolento. Arthur olhou discretamente para Helena na porta. Uma família de verdade. Alguém para amar e ser amado de volta. Miguel adormeceu com um sorriso no rosto. Uma das mãos segurando o ursinho novo que Arthur comprara. A outra agarrando levemente a manga da camisa dele. Arthur ficou ali por longos minutos, simplesmente observando a criança dormir, sentindo uma ternura que jamais experimentara. Ele te adora, Helena disse suavemente quando saíram do quarto. E eu não esperava que fosse tão fácil gostar dele, Arthur admitiu, passando a mão pelos cabelos. Ele é especial, Helena. Você fez um trabalho incrível criando-o sozinha. Caminharam em silêncio até a sala de estar, onde uma lareira crepitava suavemente. A casa estava silenciosa. Dona Conceição já se retirara para seus aposentos, e eles, finalmente, estavam sozinhos para processar a loucura dos últimos dias. Quer um vinho? Arthur ofereceu. Acho que ambos merecemos depois do dia que tivemos. Helena aceitou, sentando-se no sofá de couro enquanto Arthur servia 2 copos de um vinho tinto caro. Ela ainda usava o vestido simples, mas elegante que ele comprara para o casamento. E havia algo diferente em sua postura. Uma dignidade renovada que a riqueza temporária lhe trouxera. Arthur, ela disse depois de um gole, preciso perguntar uma coisa. Por que você nunca se casou de verdade? Construiu essa vida toda, mas sempre sozinho. Arthur se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Sinceramente, sempre achei que o amor era fraqueza. Meu avô me ensinou que homens de negócios não podiam se dar ao luxo de sentimentos, que família era distração. E agora? Ele olhou na direção do quarto onde Miguel dormia. Agora acho que ele estava errado. Quer dizer, olhe para você. Tem um filho, responsabilidades enormes, enfrenta dificuldades que eu nem imagino, e ainda assim é mais forte que qualquer empresário que conheço. Helena sentiu o rosto corar. Não sou forte. Estou aqui porque estava desesperada. Você está aqui porque faria qualquer coisa pelo seu filho. Isso não é desespero, Helena. Isso é amor. Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez desde que se conheceram, não havia entre eles contratos, dinheiro ou testamentos. Havia apenas 2 pessoas feridas reconhecendo-se mutuamente. Amanhã tudo volta ao normal, Helena murmurou, mais para si mesma que para ele. É, Arthur concordou, mas sua voz carregava uma melancolia que não conseguiu esconder. Miguel vai sentir sua falta, e eu vou sentir falta dele, dos 2. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de coisas não ditas. Helena estudou o rosto de Arthur, as rugas precoces ao redor dos olhos, a tensão no maxilar que só se relaxara completamente quando ele brincava com Miguel. Era um homem que aprendera a viver sem amor, mas que agora descobria o vazio que isso deixara em sua vida. Posso te contar um segredo? Ela sussurrou. Claro. Quando Miguel perguntou se podia te chamar de papai, meu coração quase parou, não de medo, mas porque pela primeira vez vi meu filho ter uma figura paterna, e você foi tão natural com ele. Arthur inclinou-se ligeiramente para a frente. E posso te contar um segredo meu? Helena acenou. Hoje, quando assinamos aqueles papéis no cartório, por um momento esqueci que era mentira. Por um momento, desejei que fosse real.
A confissão pairou no ar entre eles como uma ponte invisível. Helena sentiu seu coração acelerar, não pela situação estranha em que se encontravam, mas pelo homem vulnerável sentado ao seu lado. Arthur, eu sei, ele interrompeu suavemente. Sei que isso não fazia parte do acordo. Sei que amanhã você vai embora e eu vou voltar para minha vida vazia, mas por esta noite, por esta única noite, posso fingir que tenho uma família de verdade. As lágrimas que Helena vinha segurando o dia inteiro finalmente transbordaram. Não de tristeza, mas de uma emoção complexa que ela não conseguia nomear. Sem pensar, estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto dele. Você não precisa fingir, ela sussurrou. Por esta noite, você tem. E então, sem planejamento, sem estar previsto em nenhum contrato, Arthur segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de anos de solidão, de sonhos nunca realizados, de um amor que nenhum dos dois esperava encontrar. Helena correspondeu com igual intensidade, esquecendo por completo que aquele homem era praticamente um estranho, que tudo aquilo terminaria em algumas horas. Naquele momento, só existia a verdade crua de dois corações feridos se reconhecendo e se curando mutuamente. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, olhando um para o outro como se vissem pela primeira vez. Isso muda tudo, Arthur murmurou. Eu sei, Helena respondeu. E agora? A manhã seguinte chegou com uma luminosidade dourada que entrava pelas cortinas de seda do quarto principal. Helena despertou lentamente por um momento, esquecendo onde estava, até que a suavidade dos lençóis egípcios e o aroma sutil do perfume masculino no travesseiro ao lado a trouxeram de volta à realidade. Ela e Arthur haviam dormido juntos, não de forma íntima, mas aconchegados como um casal verdadeiro, suas mãos entrelaçadas mesmo durante o sono. O som de risadas vindas do jardim a fez levantar e caminhar até a janela. Lá embaixo, Arthur e Miguel brincavam de futebol no gramado, ambos descalços e com roupas casuais. Ver aquele homem poderoso correndo atrás de uma bola com seu filho criava uma imagem tão perfeita que Helena sentiu o peito apertar de emoção. Gol! Gritou Miguel, chutando a bola em direção a um gol improvisado entre duas árvores. Arthur fingiu ser um goleiro terrível, deixando a bola passar propositalmente entre suas pernas. Você é o melhor jogador do mundo, Arthur exclamou, erguendo Miguel nos braços e rodando com ele. Vou ter que treinar muito para conseguir te alcançar. Helena desceu as escadas e encontrou Dona Conceição preparando o café da manhã na cozinha, um sorriso radiante no rosto. Que alegria ver esta casa cheia de vida novamente, a senhora disse, arrumando frutas frescas numa travessa de porcelana. Faz tantos anos que o senhor Arthur não ri desse jeito. O menino é um anjo. Ele realmente gostou muito do Arthur. Helena murmurou, observando pela janela da cozinha, enquanto Miguel mostrava a Arthur como fazer estrelas no gramado. E o senhor Arthur está completamente apaixonado pelo garoto. Ontem à noite, ele me pediu para transformar o quarto de hóspedes num quarto permanente para a criança. Comprou videogame, bicicleta, até falou em matricular o Miguel numa escola particular. O coração de Helena disparou. Ele disse isso? Disse que queria dar ao menino tudo que uma criança merece ter. Dona Helena, em 30 anos trabalhando aqui, nunca viu o senhor Arthur tão humano. Nesse momento, Arthur e Miguel entraram correndo pela porta da cozinha, ambos ofegantes e com os cabelos desalinhados. Mamãe! Miguel correu para abraçar Helena. O papai Arthur me ensinou a fazer gol e ele disse que depois do café vamos nadar na piscina. É mesmo? Helena olhou para Arthur, que corou ligeiramente. Se você permitir, claro, ele disse. Pensei que Miguel poderia gostar de aprender a nadar.
Por favor, mamãe, Miguel implorou, agarrando-se à saia dela. Nunca nadei numa piscina de verdade. Como resistir àqueles olhos brilhantes de expectativa? Helena sorriu e concordou, sentindo seu coração se partir um pouco mais. A cada momento que passavam juntos, mais difícil seria se despedir. Depois do café da manhã, onde Miguel contou animadamente sobre todos os brinquedos novos que Arthur comprara, eles se dirigiram ao escritório do Dr. Cavalcante para a reunião crucial com os advogados. Helena usava um terno elegante que Arthur encomendara, e Miguel estava impecável num blazer infantil que o fazia parecer um pequeno gentleman. Lembrem-se, Arthur sussurrou no elevador. Precisamos ser convincentes. Marcelo estará lá e ele vai tentar de tudo para provar que nosso casamento é falso. Não se preocupe, Helena respondeu, surpreendendo-se com sua própria confiança. Somos uma família de verdade agora. A sala de reuniões estava tensa quando chegaram. Marcelo Montanari, um homem de 40 anos com ar pretensioso e sorriso falso, os aguardava ao lado de sua esposa magra e seus 2 advogados particulares. Seus olhos se estreitaram quando viu Arthur entrar de mãos dadas com Helena, Miguel caminhando orgulhosamente entre eles. Então esta é a família milagrosa que apareceu da noite para o dia, Marcelo disse com sarcasmo venenoso. Que conveniente, primo. Marcelo, Arthur cumprimentou friamente. Esta é minha esposa Helena e meu filho Miguel. Miguel, seguindo as orientações que recebera, caminhou até Marcelo com educação impecável. Prazer em conhecê-lo, tio Marcelo. Papai falou muito sobre você. A naturalidade da criança pegou Marcelo desprevenido. Era impossível treinar uma criança de 4 anos para atuar com tamanha autenticidade. Miguel, Helena disse carinhosamente, que tal você brincar com estes brinquedos enquanto os adultos conversam? Ela tirara da bolsa alguns carrinhos que Arthur comprara, sabendo que seria necessário manter o menino ocupado. Durante toda a reunião, Helena desempenhou seu papel com perfeição. Segurava a mão de Arthur naturalmente. Sorria quando ele falava, demonstrava conhecimento íntimo sobre seus hábitos e preferências. Quando o advogado perguntou há quanto tempo se conheciam, ela respondeu sem hesitar. Nos conhecemos há 6 meses. Arthur apareceu na minha vida quando eu mais precisava, como um presente do destino. Não era mentira. Apenas não especificou que esses 6 meses eram, na verdade, 2 dias. E como uma vendedora de doces conquista um dos homens mais ricos de São Paulo, Marcelo atacou cruelmente. Arthur se levantou bruscamente, os olhos faiscando de raiva. Cuidado com o tom, Marcelo. Está falando da minha esposa. Arthur, está tudo bem, Helena disse suavemente, tocando seu braço. Posso responder. Ela se virou para Marcelo com dignidade serena. Conquistei seu primo da mesma forma que qualquer mulher conquista um homem de verdade, com amor genuíno, não com interesse. Mas que tocante, Marcelo zombou. E suponho que o fato de ele ser milionário não influenciou em nada sua decisão de se casar? Helena sorriu tristemente. Senhor Marcelo, se o dinheiro fosse importante para mim, eu não estaria aqui protegendo o homem que amo. Estaria do seu lado, tentando convencê-lo a dividir a herança comigo. A resposta foi tão perspicaz que até os advogados de Marcelo se entreolharam impressionados. Durante toda a reunião, Miguel brincava inocentemente, chamando Arthur de papai, com naturalidade absoluta, perguntando quando iriam almoçar, se poderiam passar na sorveteria depois. Quando finalmente saíram do escritório, vitoriosos, pois o testamento foi validado e Arthur oficialmente herdara tudo. Marcelo o seguiu até o estacionamento. Isso não vai acabar assim, Arthur, ele rosnou. Vou investigar cada detalhe dessa farsa. Quando descobrir a verdade, vou destruir você. Arthur abraçou Helena e Miguel protetoramente. A única verdade aqui é que encontrei minha família
E se você ameaçar minha esposa ou meu filho novamente, vai descobrir o quanto posso ser perigoso. Marcelo partiu furioso, mas Arthur sabia que as ameaças não eram vazias. Precisavam manter as aparências pelo maior tempo possível. Nas semanas seguintes, algo mágico aconteceu na mansão dos Montanari. Arthur começava a trabalhar mais tarde e voltava mais cedo, apenas para não perder os momentos com Miguel. Ensinava o menino a nadar, levava-o para conhecer a empresa, comprava livros e contava histórias antes de dormir. Helena, por sua vez, descobria uma versão de si mesma que não conhecia. Sem a pressão constante da sobrevivência financeira, florescia como mulher e mãe. Conversava inteligentemente sobre negócios com Arthur. Oferecia perspectivas que ele nunca considerara. Tornara-se uma conselheira valiosa para suas decisões. Você deveria contratar mais mulheres na liderança, ela sugeriu numa noite, enquanto revisavam relatórios na sala. Muitas das suas decisões são brilhantes tecnicamente, mas faltam sensibilidade humana. Arthur parou de ler e a observou. Está falando sério? Completamente. Olhe este projeto de expansão. Vocês planejaram demitir 300 pessoas para cortar custos, mas não consideraram o impacto na comunidade local. Se oferecessem requalificação profissional, poderiam manter os funcionários e ainda ganhar incentivos fiscais. Era exatamente o tipo de perspectiva que Arthur jamais tivera sozinho. Helena não apenas era linda e carinhosa, era inteligente e visionária de formas que o surpreendiam diariamente. Miguel, enquanto isso, transformara completamente a dinâmica da casa. Seus desenhos estavam grudados na geladeira, seus brinquedos espalhados pela sala. Sua risada ecoava pelos corredores vazios. Arthur instalou um escorregador na piscina, construiu uma casa na árvore, até comprou um cachorro. Um Golden Retriever que Miguel batizou de Dourado. Papai, quando eu crescer, posso trabalhar com você? Miguel perguntou numa tarde, enquanto Arthur o ajudava com um quebra-cabeças. Claro, campeão, mas só se for isso que você realmente quiser. Pode ser astronauta, médico, professor, qualquer coisa que te faça feliz. Quero ser igual a você, para cuidar da mamãe quando ela ficar velhinha. Arthur sentiu o coração apertar. Não havia uma única fibra artificial naquela criança. Miguel o amava genuinamente, via-o como pai de verdade, planejava um futuro com ele. E Helena se tornara parte de sua alma de forma que não conseguia explicar. Acordar ao lado dela, ouvi-la cantarolando no banho, vê-la brincando com Miguel no jardim, tudo isso criara uma rotina de felicidade que ele jamais imaginara possível. Até que numa tarde de quinta-feira, 3 semanas após a herança ser oficializada, Marcelo apareceu novamente. Desta vez, não estava sozinho. Trouxeram um investigador particular e uma pilha de documentos. Descobri tudo, ele anunciou triunfalmente na porta da mansão. A data do casamento, as circunstâncias do encontro, até o valor que você pagou para ela te ajudar. Vou ao tribunal amanhã. Arthur sentiu o mundo desmoronar. Helena empalideceu ao lado dele, enquanto Miguel se escondia atrás de suas pernas, sem entender por que o tio ruim estava gritando. Marcelo, você não entende. Arthur começou. Entendo perfeitamente. Casamento de conveniência, fraude contra o testamento, manipulação de menor. Vou pedir a anulação de tudo e ainda processar vocês por estelionato. Helena puxou Miguel para dentro de casa, protegendo-o daquela agressividade. Arthur fechou a porta e se virou para sua família, porque era isso que eles haviam se tornado, independente de como começara. Ele pode realmente fazer isso? Helena perguntou, a voz tremendo. Arthur a abraçou forte. Pode tentar, mas não vou deixar que machuque você ou Miguel, prometo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, a mansão dos Montanari estava silenciosa demais. Miguel dormira chorando, sem entender por que não podia mais brincar no jardim até que o problema se resolvesse. Helena e Arthur se deitaram abraçados.
sabendo que possivelmente seria uma das últimas noites juntos. Não me arrependo de nada, Helena sussurrou no escuro. Nem eu, Arthur respondeu. Vocês me deram a única felicidade real que já tive. Mas ambos sabiam que talvez não fosse suficiente para vencer o que estava por vir. A madrugada foi a mais longa da vida de Arthur. Caminhou pelos corredores da mansão como um leão enjaulado, parando ocasionalmente diante do quarto onde Helena e Miguel dormiam abraçados. A cada hora que passava, sentia o peso da responsabilidade esmagá-lo mais. Não era apenas sua fortuna que estava em jogo, era a felicidade de duas pessoas que haviam se tornado mais importantes que qualquer herança. Às 5 da manhã, encontrou Helena na cozinha, sentada à mesa com uma xícara de café frio entre as mãos. Seus olhos estavam vermelhos, evidência de uma noite mal dormida, repleta de lágrimas contidas. Não conseguiu dormir também? Arthur perguntou suavemente, sentando-se ao lado dela. Como poderia? Helena murmurou sem levantar os olhos. Arthur, talvez seja melhor eu e Miguel irmos embora antes que isso piore. Não quero que ele seja arrastado para um tribunal, que veja advogados gritando. Não, Arthur interrompeu firmemente, segurando as mãos dela. Não vamos fugir. Somos uma família agora, e famílias enfrentam problemas juntas. Mas Marcelo tem razão sobre como começou. Foi tudo mentira no início. Arthur virou o rosto dela na direção do seu, obrigando-a a encontrar seus olhos. O começo pode ter sido mentira, Helena. Mas olha para nós agora. Olha para Miguel correndo pelo jardim ontem, me chamando de papai com tanto amor. Olha como Dona Conceição sorri vendo esta casa cheia de vida. Isso é mentira? Helena sentiu as lágrimas transbordarem. Não, mas... Não há mas. Vamos enfrentar isso juntos. E se eu perder tudo, pelo menos terei conquistado a única coisa que realmente importa. 2 horas depois, Dona Conceição chegou para cuidar de Miguel, enquanto Arthur e Helena se dirigiam ao fórum. O menino ainda dormia profundamente, alheio à tempestade que se aproximava de sua pequena família. Promete que volta? Miguel havia perguntado na noite anterior, agarrando-se a Arthur com força incomum. Prometo, campeão. Papai sempre volta para casa. A promessa ecoava na mente de Arthur enquanto estacionavam em frente ao majestoso prédio do tribunal. Helena estava pálida, mas determinada, usando o terno azul marinho que ele comprara, uma armadura elegante para a batalha que os aguardava. A sala de audiências estava lotada. Marcelo ocupava a mesa do autor com seus 3 advogados, todos homens de ternos caros e expressões confiantes. Do outro lado, Arthur e Helena se sentaram com o doutor Cavalcante, que, apesar da idade avançada, irradiava uma determinação feroz para proteger a família que servira por décadas. Meritíssimo! Começou o advogado principal de Marcelo, um homem calvo de 60 anos com voz impostada. Viemos aqui expor uma fraude elaborada contra o testamento da família Montanari. Temos evidências irrefutáveis de que o casamento entre Arthur Henrique Montanari e Helena Santos foi arranjado especificamente para burlar as cláusulas testamentárias. Arthur sentiu Helena tremer ligeiramente ao seu lado e apertou sua mão, transmitindo toda a força que conseguia reunir. Nosso investigador, continuou o advogado, descobriu que a senhora Helena Santos era uma vendedora ambulante que foi abordada pelo senhor Arthur no estacionamento de sua empresa, exatamente um dia antes da reunião testamentária. Eles se casaram no mesmo dia do encontro, caracterizando claramente um acordo financeiro disfarçado de união matrimonial. O juiz, um homem sério de uns 50 anos, examinou os documentos apresentados. E que evidências possuem para apoiar essa acusação? Fotografias do investigador mostrando o primeiro encontro, registros do cartório confirmando o casamento expresso e, principalmente,
O advogado fez uma pausa dramática. O extrato bancário mostrando uma transferência de R$ 500.000 da conta pessoal do Sr. Arthur para a conta da Sra. Helena, efetuada exatamente 1 hora após a cerimônia de casamento. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Helena fechou os olhos, sentindo como se o mundo desabasse sobre ela. A evidência era incontestável. Havia realmente recebido o dinheiro como pagamento por fingir ser esposa de Arthur. Além disso, Marcelo se levantou teatralmente. A criança Miguel não é filho biológico do meu primo. Jamais houve adoção legal. Todo o arranjo foi criado para satisfazer as exigências do testamento do falecido Giuseppe Montanari. Arthur levantou-se bruscamente, a fúria contorcendo seu rosto. Você está questionando o meu direito de amar uma criança? Miguel é meu filho, em todos os sentidos que importam. Senhor Montanari, mantenha a calma, advertiu o juiz. Haverá oportunidade para sua defesa. O doutor Cavalcanti se aproximou do púlpito, carregando uma pasta de documentos. Meritíssimo. Meu cliente não nega as circunstâncias incomuns do início desse relacionamento, mas solicito que considerem os fatos subsequentes. Que fatos? Perguntou o juiz. Nas 4 semanas desde o casamento, Arthur e Helena Montanari construíram uma vida familiar genuína. A criança Miguel foi matriculada numa escola particular, tem acompanhamento médico completo e, mais importante, foi legalmente adotada pelo Sr. Arthur há exatamente 1 semana. Helena virou-se para Arthur, surpresa. Ele não havia contado sobre a adoção. Além disso, continuou o advogado, apresento declarações de funcionários da residência, professores da escola de Miguel e até mesmo do pediatra da criança, todos atestando a autenticidade do vínculo familiar. Isso não muda o fato de que tudo começou como farsa, Marcelo gritou, perdendo a compostura. O juiz bateu o martelo. Ordem na sala. Senhor Marcelo, controle-se ou será removido. Posso fazer uma pergunta direta aos envolvidos? O juiz se dirigiu a Arthur e Helena. Claro, meritíssimo. Arthur respondeu, levantando-se e ajudando Helena a fazer o mesmo. Senhora Helena, é verdade que recebeu dinheiro para se casar com o senhor Arthur? Helena respirou fundo, sabendo que sua resposta poderia definir tudo. É verdade, Vossa Excelência. Recebi R$ 500.000. Um murmúrio percorreu a plateia. Marcelo sorriu triunfalmente. Mas, Helena continuou, sua voz ganhando força, também é verdade que devolvi metade desse dinheiro na semana passada, quando percebi que não precisava mais dele. O sorriso de Marcelo desapareceu instantaneamente. Como assim, senhora? O juiz indagou, intrigado. Eu era uma mãe solteira desesperada, Excelência. Meu filho estava com fome. Eu não tinha dinheiro para o aluguel. Quando Arthur me ofereceu essa quantia, vi uma oportunidade de salvar meu filho. Mas ao longo dessas semanas, descobri algo que vale muito mais que dinheiro. E o que seria? Helena olhou diretamente para Arthur, seus olhos brilhando de emoção. Descobri o que é amar e ser amada de verdade. Descobri o que é ver meu filho ter um pai que o adora incondicionalmente. Por isso devolvi R$ 250.000, porque não quero que ninguém possa dizer que estou com Arthur por interesse. Arthur sentiu o peito explodir de orgulho e amor. Helena não havia comentado sobre devolver o dinheiro, mas ele checaria depois e confirmaria que era verdade. Senhor Arthur, o juiz se dirigiu a ele. Qual sua versão dos fatos? Arthur se aproximou do púlpito, olhando diretamente para o magistrado. Vossa Excelência, meu avô incluiu aquela cláusula no testamento porque acreditava que um homem só é completo quando tem uma família. Na época, achei que era uma imposição cruel e injusta. E agora? Agora sei que ele estava certo. Antes de conhecer Helena e Miguel, eu era apenas um empresário rico e vazio.
Trabalhava 16 horas por dia, não tinha amigos verdadeiros, passava fins de semana sozinho nesta mansão enorme. Pode ter começado como um acordo comercial, mas se transformou na coisa mais real e importante da minha vida. E a criança? Qual a natureza de seu vínculo com Miguel? Arthur sorriu, e foi um sorriso radiante que iluminou todo o seu rosto. Miguel é meu filho, Excelência. Não por sangue, mas por escolha, por amor. Ele me ensinou a ser pai, me ensinou que existe algo mais importante que lucros e planilhas. Se perder toda a minha fortuna hoje, mas mantiver minha família, ainda serei o homem mais rico do mundo. Mentiras! Marcelo explodiu novamente. Tudo isso é encenação. Eles estão fingindo porque sabem que foram descobertos. O juiz o repreendeu novamente, mas sua expressão havia mudado. Havia algo na sinceridade de Arthur e Helena que estava tocando até mesmo seu coração experiente. Gostaria de ouvir uma última testemunha, o doutor Cavalcante anunciou. Com a permissão do tribunal, chamo a senhora Conceição Santos, empregada da família Montanari há 30 anos. Dona Conceição entrou na sala com dignidade serena. Seus cabelos grisalhos presos num coque impecável. Prestou juramento e se dirigiu ao juiz. Vossa Excelência, trabalho para os Montanari desde que o senhor Arthur era criança. Vi ele crescer, vi ele se tornar um homem bem-sucedido. Mas também vi ele definhar de solidão. Sua voz era clara e firme, carregada de décadas de sabedoria. Quando Dona Helena e o pequeno Miguel chegaram, foi como se a luz voltasse àquela casa. O senhor Arthur chegava mais cedo do trabalho só para brincar com o menino. Ouvi ele cantando no banho, algo que nunca fizera em 40 anos. Vi ele chorar de emoção quando Miguel o chamou de papai pela primeira vez. Helena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Podem dizer que começou como negócio, continuou Dona Conceição. Mas eu vejo amor verdadeiro todos os dias. Vejo uma família que se cuida, se protege, se ama. E se isso é mentira, então eu não entendo mais nada sobre verdade. O depoimento de Dona Conceição criou um silêncio reverente na sala. Até os advogados de Marcelo pareciam abalados pela sinceridade absoluta daquela mulher simples. Há mais uma coisa, Arthur disse subitamente, se levantando. Posso provar que nossos sentimentos são genuínos. Como? Perguntou o juiz. Arthur olhou para Helena, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu, confiando completamente nele. Se Vossa Excelência anular nosso casamento e eu perder a herança, ainda assim quero me casar com Helena novamente, de verdade desta vez. Sem pressão, sem dinheiro envolvido, apenas por amor. Helena soluçou de emoção. E eu aceito, ela disse alto, para que todos ouvissem. Com ou sem fortuna, eu escolho Arthur Montanari. O juiz observou o casal por longos momentos. Depois olhou para Marcelo, cujo rosto estava vermelho de raiva impotente. Vou deliberar, anunciou finalmente. A sessão está suspensa por 1 hora. Enquanto saíam da sala, Helena e Arthur se abraçaram no corredor do tribunal, sabendo que haviam dado tudo de si. Independente da decisão, haviam defendido seu amor com verdade e coragem. Não importa o que aconteça. Arthur sussurrou em seu ouvido. Você e Miguel são minha família para sempre. Para sempre, ela ecoou, selando a promessa com um beijo que foi testemunhado por dezenas de pessoas. Um beijo que ninguém poderia chamar de fingido. A hora de espera pareceu uma eternidade. Arthur e Helena permaneceram no corredor do tribunal, sentados num banco de madeira que já acomodara milhares de pessoas em situações desesperadoras similares a deles. Suas mãos estavam entrelaçadas com força, como se fossem a única âncora um do outro numa tempestade furiosa. Preciso te contar uma coisa, Helena sussurrou, quebrando o silêncio tenso que pairava entre eles. Sobre o dinheiro que devolvi. Você não precisava fazer isso.
Arthur interrompeu suavemente. Aquele dinheiro era seu por direito. Você cumpriu sua parte do acordo. Helena balançou a cabeça, os olhos marejados. Não conseguia mais olhar para aqueles números na minha conta e não sentir que estava manchando o que construímos. Cada real parecia gritar que nosso amor começou como mentira. E o que você fez com a metade que guardou? Um sorriso triste cruzou o rosto de Helena. Comprei uma casinha simples no interior, longe de São Paulo. Um lugar pequeno com quintal, onde Miguel poderia ter uma vida normal caso tudo desse errado hoje. Arthur sentiu o peito apertar. Mesmo no meio de toda aquela felicidade que encontraram juntos, Helena ainda planejava uma fuga, um plano B para proteger o filho. Você estava se preparando para me deixar, ele murmurou, mais como constatação do que pergunta. Estava me preparando para proteger Miguel, ela corrigiu. Mas Arthur, mesmo comprando aquela casa, mesmo organizando uma vida sem você, não consegui imaginar ser feliz longe de nós dois. Descobri que me apaixonei não só por você, mas pela família que nos tornamos. Antes que Arthur pudesse responder, um oficial de justiça apareceu na porta da sala de audiências. A sessão será retomada. O juiz chegou à sua decisão. Caminharam de volta para dentro daquela sala que decidira o destino de tantas famílias, os passos ecoando solenemente no piso de mármore. Marcelo os aguardava com uma expressão confiante, claramente certo de que a evidência incontestável do acordo inicial seria suficiente para destruir Arthur. O juiz retornou ao seu lugar com uma expressão neutra que não revelava nada sobre sua decisão. Segurou alguns papéis e observou calmamente todas as partes envolvidas antes de falar. Este caso apresenta uma situação juridicamente complexa, começou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Temos evidências claras de que o casamento entre Arthur Henrique Montanari e Helena Santos foi inicialmente motivado por interesses financeiros relacionados às cláusulas testamentárias. Helena fechou os olhos, preparando-se para o pior. No entanto, o juiz continuou, também temos evidências substanciais de que essa união evoluiu para algo genuíno e significativo. A adoção legal da criança Miguel, o testemunho convincente de funcionários próximos e, principalmente, o comportamento dos envolvidos demonstra a autenticidade emocional. Arthur apertou a mão de Helena com mais força. Senhor Marcelo Montanari, o juiz se dirigiu diretamente ao primo. Suas alegações sobre a origem fraudulenta do casamento são tecnicamente corretas, mas o direito não existe apenas para punir irregularidades. Existe para proteger o bem-estar humano e a justiça verdadeira. Marcelo franziu a testa, percebendo que a decisão não estava seguindo o rumo que esperava. Por isso, o magistrado anunciou solenemente: preciso fazer uma pergunta direta aos envolvidos. Senhor Arthur, este casamento é real para você hoje? Arthur se levantou lentamente, sentindo o peso de toda a sala sobre seus ombros. Olhou para Helena, depois para o juiz, e finalmente encontrou a coragem para a confissão mais importante de sua vida. Meritíssimo! Vou falar a verdade absoluta, mesmo que isso signifique perder tudo que possuo. O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Quando procurei Helena naquele estacionamento, estava desesperado. Precisava de uma família falsa para satisfazer as exigências do testamento do meu avô. Ofereci uma quantia absurda para uma mulher que mal conhecia, pedindo que ela fingisse me amar por 24 horas. Helena sentiu lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto, enquanto ouvia Arthur expor cruelmente a verdade. Mas alguma coisa mudou no momento em que vi Miguel me chamar de papai pela primeira vez. Não foi calculado, não foi planejado, foi transformador. Arthur se virou ligeiramente para olhar Helena. Eu me apaixonei por esta mulher extraordinária que sacrificou seu orgulho para salvar o filho.
Me apaixonei por uma criança que me ensinou que existe algo infinitamente mais valioso que dinheiro. Uma família que nos ama incondicionalmente. Sua voz começou a embargar. Então sim, Vossa Excelência. Este casamento começou como farsa, mas hoje é a coisa mais real da minha vida. E a senhora, Helena? O juiz perguntou gentilmente. Helena se levantou com as pernas tremendo, limpando as lágrimas do rosto. Eu era uma mãe desesperada, Excelência. Meu filho estava com fome. Eu não tinha perspectivas, não tinha esperança. Quando Arthur me ofereceu aquele dinheiro, vi apenas uma oportunidade de dar a Miguel a vida que ele merecia. Ela respirou fundo, reunindo forças para continuar. Mas nas semanas que se seguiram, descobri que Arthur não era apenas um homem rico procurando uma esposa de aluguel. Era um homem profundamente solitário, que precisava aprender a amar tanto quanto eu precisava aprender a confiar. Helena olhou diretamente para Arthur. Ele se tornou o pai que Miguel nunca teve, o companheiro que eu nunca sonhei encontrar. Por isso devolvi metade do dinheiro, porque não queria que nossa história fosse contaminada pela suspeita de interesse. E se eu anular este casamento agora? O juiz perguntou. Nós nos casaríamos novamente amanhã. Arthur e Helena responderam em uníssono, suas vozes ecoando em harmonia perfeita pela sala. Um murmúrio emocionado percorreu a plateia. Até alguns dos advogados pareciam comovidos pela sinceridade absoluta daquela confissão dupla. Marcelo se levantou bruscamente. Vossa Excelência não pode levar em consideração esse teatro. Eles estão obviamente ensaiados para... Senhor Marcelo, o juiz o interrompeu com firmeza. Durante meus 20 anos neste tribunal, aprendi a distinguir entre performance e verdade. O que vejo aqui não é teatro. O magistrado se levantou, conferindo solenidade ainda maior ao momento. Baseado nos depoimentos, nas evidências apresentadas e principalmente na evolução demonstrada desta união, decido manter a validade do casamento entre Arthur Henrique Montanari e Helena Santos Montanari. Arthur sentiu as pernas falharem de alívio. Helena soluçou de emoção, cobrindo o rosto com as mãos. Além disso, o juiz continuou, confirmo a validade da herança conforme estabelecido no testamento de Giuseppe Montanari. O senhor Arthur atendeu ao espírito da cláusula testamentária, formou uma família genuína baseada em amor e compromisso mútuo. Marcelo ficou lívido. Isso é um absurdo, uma injustiça. A única injustiça, o juiz disse calmamente, seria separar uma família que claramente se ama, caso encerrado. A sala explodiu em murmúrios e conversas. Jornalistas presentes correram para telefones, advogados organizaram papéis, mas Arthur e Helena apenas se abraçaram no meio de todo aquele caos, chorando de alívio e gratidão. Conseguimos, Helena murmurou contra o peito dele. Nossa família está salva. Nossa família estava salva desde o momento em que nos apaixonamos, Arthur respondeu, beijando o topo da cabeça dela. O resto era só burocracia. Do outro lado da sala, Marcelo recolhia seus documentos com raiva impotente, flanqueado por seus advogados que tentavam consolá-lo com promessas de recursos que todos sabiam ser inúteis. A autenticidade do amor entre Arthur e Helena havia sido tão evidente que nenhum tribunal superior ousaria contestar a decisão. Senhor e senhora Montanari, o doutor Cavalcanti se aproximou com um sorriso radiante. Parabéns. Giuseppe ficaria orgulhoso vendo o homem que Arthur se tornou. Ele ficaria orgulhoso vendo a família que encontrei, Arthur corrigiu, abraçando Helena mais forte. Quando finalmente saíram do tribunal, o sol da tarde criava um halo dourado ao redor deles. Helena parou na escadaria, olhando para o prédio imponente onde quase perderam tudo. Nunca mais quero pisar num tribunal, ela disse, tentando fazer uma piada para aliviar a tensão emocional.
Espero que não precise, Arthur riu. A menos que seja para renovarmos nossos votos numa cerimônia de verdade. Helena se virou para ele, os olhos brilhando. Uma cerimônia de verdade. Com igreja, vestido branco, flores, todos os nossos amigos. Miguel como nosso pajem de honra, Dona Conceição chorando na primeira fila. Tudo que uma família merece ter. E se eu engravidar? Helena perguntou subitamente, corando ligeiramente. Miguel sempre quis um irmãozinho. Arthur a puxou para mais perto, seus olhos se enchendo de lágrimas de pura felicidade. Então daremos a ele o irmão mais amado do mundo. De caminharam em direção ao carro de mãos dadas, sabendo que estavam voltando para casa, não apenas para uma mansão luxuosa, mas para o verdadeiro lar que construíram juntos. Miguel os esperava com Dona Conceição, provavelmente ansioso para ouvir que seus pais tinham voltado para ficar. Arthur, Helena disse quando ele abriu a porta do carro para ela. Obrigada por não ter desistido de nós. Obrigado por ter tornado minha vida real. Ele respondeu, selando a gratidão mútua com um beijo que sabia a futuro, a promessas cumpridas e a amor conquistado contra todas as probabilidades. Ao longe, o sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons dourados que pareciam abençoar aquela família que nascera de um contrato impossível e crescera até se tornar a coisa mais verdadeira e bela que qualquer um deles já havia conhecido. 6 meses depois da decisão do tribunal, a mansão dos Montanari estava irreconhecível. Onde antes reinava um silêncio sepulcral, agora ecoavam risadas infantis, conversas animadas e a música suave que Helena cantarolava enquanto arrumava a casa. O jardim, antes meticulosamente arrumado, mas sem vida, agora tinha brinquedos espalhados, uma casinha na árvore que Arthur construíra com as próprias mãos e canteiros de flores que Helena plantara com Miguel. A transformação mais impressionante, porém, havia acontecido no próprio Arthur. O executivo frio e calculista dera lugar a um homem que chegava em casa às 5 da tarde religiosamente, que sabia o nome de todos os amiguinhos de Miguel na escola, que participava ativamente das reuniões de pais e que dormia abraçado com a esposa todas as noites como se fosse a primeira vez. Naquela manhã de sábado ensolarada, Arthur acordou com o cheiro inconfundível de panquecas vindas da cozinha e o som de Miguel contando animadamente sobre um sonho onde era super-herói. Desceu as escadas de roupão, encontrando sua família na cozinha. Helena de avental florido preparando o café da manhã, Miguel sentado no balcão ajudando a misturar a massa e Dona Conceição sorrindo enquanto organizava as frutas. Bom dia, meu amor. Helena o cumprimentou com um beijo carinhoso. Miguel estava ansioso para te contar sobre a apresentação da escola na segunda-feira. Papai! Miguel correu para abraçar Arthur. Vou ser o príncipe na peça de teatro e a professora disse que posso convidar toda a minha família. Arthur ergueu o menino no colo, sentindo o coração transbordar de orgulho. É claro que vamos estar lá, campeão, na primeira fila, torcendo por você. Todos os meus amigos vão conhecer meu papai, Miguel disse com os olhinhos brilhando. Eu vou contar que você é o melhor pai do mundo inteiro. Helena observou a cena com um sorriso radiante, uma das mãos inconscientemente descansando sobre o ventre ainda plano. Há 2 semanas descobrira que estava grávida, mas ainda não contara para Arthur. Queria encontrar o momento perfeito para dar a notícia que transformaria sua família de 3 em 4. Depois do café da manhã, Arthur teve uma ideia súbita. Que tal se fôssemos até a empresa hoje? Quero mostrar para todo mundo a família mais linda de São Paulo. Helena riu, surpresa. Arthur, é sábado, a empresa deve estar vazia. Exatamente por isso. Quero que Miguel conheça o lugar onde papai trabalha, onde construí tudo isso para vocês dois. 1 hora depois, caminhavam pelos corredores vazios da Montanari Corporações. Miguel estava deslumbrado,
com os elevadores altos, as salas enormes e principalmente com o escritório do pai, onde podia girar na cadeira presidencial e fingir que comandava uma empresa. Um dia isso tudo pode ser seu, se você quiser, Arthur disse, observando o filho brincar com os objetos da mesa. Mas só se for sua paixão. Se preferir ser astronauta, médico ou professor, eu vou apoiar do mesmo jeito. Quero trabalhar com você, Miguel disse com seriedade infantil, para cuidar da mamãe e do bebê. Arthur congelou. Que bebê, campeão! Miguel tampou a boca com as mãozinhas, percebendo que havia falado algo que não devia. Helena, que observava da porta, riu nervosamente. Miguel escutou uma conversa minha com Dona Conceição ontem, ela disse entrando na sala. Acho que não conseguimos manter segredo por muito tempo. Arthur se virou lentamente para ela, os olhos arregalados de compreensão. Helena, você está grávida de 8 semanas, ela confirmou, os olhos se enchendo de lágrimas de felicidade. Vamos ter um bebê, Arthur. Por um momento, o mundo pareceu parar. Arthur olhou para Helena, depois para Miguel, que sorria angelicalmente, e sentiu uma emoção tão intensa que quase o derrubou. Caminhou até a esposa e a beijou com toda a paixão e gratidão que conseguiu reunir. Um irmãozinho para o Miguel, ele murmurou contra os lábios dela. Nossa família está crescendo. Vai ser uma menina, Miguel anunciou com convicção absoluta. Já escolhi o nome, Sofia, e vou ensinar ela a andar de bicicleta. Arthur ergueu Miguel nos braços e puxou Helena para perto, abraçando sua família ali mesmo, no escritório onde meses antes planejara uma farsa e acabara encontrando a vida real. Preciso fazer uma coisa, Arthur disse subitamente, uma ideia tomando forma em sua mente. Vocês podem esperar aqui um minutinho? Saiu da sala e voltou carregando uma caixa de papelão que guardava na gaveta do arquivo. Dentro, havia dezenas de fotos da família dos últimos meses. Miguel brincando na piscina, Helena cozinhando, os 3 assistindo filme no sofá, passeios no parque, jantares com Dona Conceição. Quero colocar todas essas fotos aqui no escritório, ele explicou, já começando a arranjar algumas sobre a mesa. Para que todos que entrem aqui saibam que este homem tem uma família que ama mais que qualquer negócio. Helena pegou uma foto onde os 3 estavam fazendo careta para a câmera numa tarde de domingo. Lembra quando tiramos essa? Miguel tinha acabado de aprender a assobiar. E essa aqui? Arthur mostrou outra foto, do dia que você me ensinou a fazer brigadeiro. Queimei 3 panelas, mas você teve paciência. Oh, papai, coloca essa aqui bem grande. Miguel apontou para uma foto onde Arthur o carregava nas costas, ambos molhados depois de uma guerra de água no jardim. Passaram a manhã inteira decorando o escritório com lembranças familiares. Quando terminaram, o ambiente corporativo frio havia se transformado num espaço acolhedor que contava a história de amor deles em cada canto. Agora sim, Arthur disse, observando satisfeito o resultado. Agora este escritório parece com o homem que me tornei. Na segunda-feira, quando Arthur chegou ao trabalho, foi recebido por olhares curiosos e sorrisos dos funcionários. As fotos da família espalhadas pelo escritório haviam causado um burburinho positivo. O CEO, temido e respeitado, estava mostrando um lado completamente humano. Senhor Montanari, sua secretária Helena disse com um sorriso caloroso, que lindas as fotos da sua família. O Miguel é a cara do senhor. Obrigado, Helena. E prepare a agenda da tarde. Helena virá me buscar para irmos juntos à apresentação teatral de Miguel na escola. Durante a reunião da diretoria daquela manhã, Arthur surpreendeu todos os executivos com um anúncio inesperado. Senhores, quero compartilhar algumas mudanças na nossa política empresarial. Começou, observando os rostos atentos ao redor da mesa de mogno.
A partir de hoje, implementaremos um programa de auxílio creche para todos os funcionários, licença paternidade estendida e horário flexível para pais e mães. Senhor Montanari, um dos diretores mais velhos, questionou. Isso representará um custo significativo para a empresa. Arthur se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a cidade. Descobri recentemente que funcionários felizes em casa são infinitamente mais produtivos no trabalho. Uma empresa que não valoriza a família não merece ter colaboradores dedicados. Essa decisão foi influenciada pela sua situação pessoal? Outro diretor perguntou cautelosamente. Completamente. Arthur respondeu sem hesitar. Minha família me ensinou que sucesso sem amor é fracasso disfarçado. Se vocês discordam, são livres para procurar outras empresas que pensem diferente. O silêncio na sala foi absoluto. Ninguém ousara discordar. Arthur Montanari havia se tornado não apenas um líder mais humano, mas também mais respeitado. À tarde, Arthur deixou a empresa mais cedo e foi buscar Helena em casa. Ela usava um vestido azul claro que realçava o brilho especial dos olhos de mulher grávida e estava radiante de expectativa para ver Miguel no palco. Como foi sua manhã de CEO reformulador? Ela perguntou, ajeitando a gravata dele no carro. Melhor impossível. Implementei benefícios familiares para todos os funcionários e comuniquei que família agora é prioridade na Montanari Corporações. Helena sorriu, orgulhosa. Giuseppe ficaria orgulhoso vendo o homem que você se tornou. Ele ficaria orgulhoso vendo a família que encontrei. Arthur corrigiu, beijando gentilmente os lábios dela. A escola estava lotada de pais ansiosos quando chegaram. Miguel os avistou da coxia e acenou animadamente, vestido com um figurino dourado de príncipe que Dona Conceição costurara com todo carinho. Meus pais chegaram, gritou para os colegas de classe apontando para Arthur e Helena na plateia. A peça de teatro foi um sucesso absoluto. Miguel interpretou o príncipe com tamanha naturalidade que arrancou aplausos calorosos da plateia. Mas o momento mais emocionante veio quando, durante a apresentação, ele improvisou uma fala que não estava no roteiro. E o príncipe viveu feliz para sempre com sua família, porque descobriu que o maior tesouro do mundo não é ouro ou diamantes, mas ter pessoas que te amam de verdade. Arthur sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aquela criança de 5 anos havia resumido perfeitamente a lição mais importante da vida. Depois da apresentação, caminharam juntos até o carro, Miguel ainda vestido de príncipe e falando animadamente sobre cada momento da peça. Helena observava Arthur, notando como ele pendia cada palavra do filho, como sorria com orgulho genuíno, como havia se transformado no pai que Miguel sempre mereceu ter. Arthur, ela disse quando chegaram em casa, enquanto Miguel corria para contar tudo para Dona Conceição. Posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Você se arrepende de alguma coisa? Do jeito como começamos, das circunstâncias malucas, de como nossa vida mudou completamente. Arthur parou e olhou ao redor, para a casa cheia de vida, para os brinquedos espalhados, para os desenhos de Miguel grudados na geladeira, para Helena grávida do segundo filho deles. Escutou as risadas vindas da cozinha, onde Miguel contava para Dona Conceição sobre sua performance teatral. Sabe qual é a única coisa de que me arrependo? Ele disse, puxando Helena para seus braços. O quê? De ter demorado 42 anos para descobrir que isto é felicidade. Helena sorriu, encostando a cabeça no peito dele. E sabe o que eu penso? Diga, que talvez tenha sido exatamente o tempo necessário para você estar pronto para nós. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu abraçado ao ursinho e sonhando com aplausos, Arthur e Helena se deitaram abraçados conversando sobre planos para o futuro. Nomes para o bebê que estava chegando, viagens em família, a cerimônia de casamento de verdade que planejavam para o próximo ano, com Miguel como pajem
e Dona Conceição como madrinha. Helena, Arthur sussurrou no escuro. Obrigado por ter aceito aquela proposta maluca. Obrigada por ter me dado a família que eu sempre sonhei ter, ela respondeu. E enquanto a cidade de São Paulo dormia lá fora, na mansão dos Montanari, uma família construída por acaso, mas sustentada por amor verdadeiro, sonhava junta com o futuro brilhante que os esperava. Porque às vezes as melhores histórias de amor começam com os piores motivos, mas se transformam nas verdades mais lindas que alguém pode viver. 24 horas haviam sido suficientes para mudar tudo. Mas uma vida inteira não seria tempo demais para agradecer por esse milagre chamado família.